E aí, pessoal, tudo bem? Algumas pessoas vieram me perguntar que tradução é essa, que texto é esse, que autor que é e por que você quis traduzir esse texto. Bom, eu vou por partes então. O texto que eu traduzi, na verdade, ele não é um texto completo. Eu peguei só um fragmento dele e eu vou explicar para vocês o porquê que eu quis traduzir esse texto. A primeira resposta mais lógica, porque eu quis. Pois é, mas a gente não pode falar isso, né? Porque senão o pessoal cai em cima e tem que fazer 300 mil justificativas. Tanto é que eu já fiz o texto que eu explico do porquê que eu traduzi essa cena. Mas o lógico é porque realmente me deu vontade, porque eu quis. Então vamos lá. O texto que eu traduzi foi Romeu e Julieta, né, do Shakespeare, só que eu foquei, né, eu dei uma prioridade maior no ato 4, cena 5, que é justamente onde acontece uma cena, um interlúdio, que é esse momento de alívio cômico, onde o leitor, né, e o espectador consegue dar uma descansada de toda a tragédia que se sucedeu anteriormente à peça, para poder ter um pouco de divertimento, dar mais parecida, para depois se preparar para o que vai vir depois, que é o suicídio de Romeu e Julieta. Essa cena especificamente é o interlúdio do Pedro, que é um criado dos Capuletos. Ele é um personagem que a gente categorizaria como um tipo de bobo, um palhaço teatral, que no termo de língua inglesa eles chamam de clown. Só que eu evito utilizar o termo palhaço por conta que você tem o universo do palhaço que corresponde ao universo do circo, e eu estou falando de um palhaço que é do universo do teatro. Então são espaços diferentes, são performances diferentes, linguagens diferentes. Mas, então eu prefiro falar que ele é um bobo, ou eu prefiro utilizar o termo mais prático que é clown, para justamente não ter essa disparidade de termos, né? Então, por que eu quis traduzir esse interlúdio do Pedro? Como falei, a primeira resposta mais lógica é porque eu quis. Mas, depois de fazer um trabalho que eu estou desenvolvendo com um professor aqui da UFO, que a gente compara 5 traduções dessa cena em relação ao texto original, ele até comentou comigo, olha, pelo que a gente estava conversando, tal, a gente deu uma boa discutida, por que você não propõe um tipo de tradução dessa cena? E eu pensei, mas também tipo traduzir o Shakespeare, e é um cara que é pensado para teatro, e você tem todo um trabalho com linguagem, tem que pensar também a questão de versos, se tem métrica, então daria um trabalho gigantesco. Então eu falei, não, por enquanto, eu posso fazer uns comentários aqui e ali das traduções que a gente cotejou, mas que não vou fazer nenhuma proposta de tradução. Só que, quando foi semana passada, eu estava lendo esse artigo que eu mandei para esse professor. Ele está pronto, só que eu estou esperando o retorno dele para ver o que a gente vai mexer, né, para ver o que vai manter, o que vai tirar, o que ficou legal, o que não ficou. E depois de ler essas traduções de novo, né, são 5 traduções, então às vezes cada tradução tinha 3, 4 páginas. Então você imagina ler tipo 20 páginas mais ou menos da mesma cena. É um trabalho que demanda paciência, tempo e também vontade mesmo de você ver as diferenças entre uma e outra. Então eu optei por traduzir essa cena do interlúdio do bobo, porque ele é um personagem que não aparece muito na peça Romeu e Julieta. Ele tem 3 aparições. Uma, ele encontra o Romeu na praça, ou melhor dizendo, na rua, e vai pedir para ele dizer quem são os convidados, porque o Pedro ele é analfabeto, então ele não lê, não escreve. E então esse é o primeiro momento que ele aparece. Então ele está querendo saber quem são os convidados que vão participar do baile de máscaras na casa dos Capuleto. Esse é o primeiro momento que ele aparece.
Então, nesse momento, não tem não tem comicidade nesse momento. O segundo momento que o Pedro aparece é no ato 1, cena 3, quando a ama e a senhora Capuleto estão convencendo a Julieta de que ela tem que se casar com o Paris. Então ainda não teve o baile. E nesse momento o Pedro aparece para chamar a ama, porque tá uma bagunça lá na copa e ela estava ausente, então tá tudo de pernas pro ar. E chamando também a senhora Capuleto e a Julieta para receber os convidados que já estavam chegando no castelo. E o terceiro momento em que o Pedro aparece é justamente nesse interlúdio. Por quê? A Julieta tinha tomado uma poção para fingir que estava morta, né? Para justamente não contrair matrimônio com o Paris, porque ele tinha interesse em se casar com a Julieta. E também por conta que ela estava triste porque o Teobaldo foi assassinado pelo Romeu, mas o Romeu matou o Teobaldo porque ele matou o Mercúcio, que é o melhor amigo dele, e, porventura, Mercúcio, ele é primo do príncipe Escalos, né, que é o regente lá de Verona. Então foi uma vingança atrás da outra, né? E então esse momento que aparece o interlúdio é para justamente dar uma amenizada na tensão que estava tendo até o presente momento, né? Então, Romeu foi condenado para exílio, Julieta tomou uma poção mágica, né? Entre aspas, poção mágica, para se dar como morta, para depois encontrar com Romeu em segredo e fugir. Então, o que acontece nesse momento, nesse fragmento que é o interlúdio? O senhor e a senhora Capuleto já tinham convidado os músicos para fazer os preparos, né, os festejos e da música pela união de Julieta com o Paris. Só que como Julieta estava morta, então eles cancelaram todos os festejos e mandaram os músicos embora porque o momento não era propício naquele momento. E nesse momento, depois que todo mundo sai e os músicos estão guardando os seus instrumentos para ir embora, é o momento que o Pedro aparece e vê os músicos. Ele vai conversar com os músicos e pede para eles tocarem uma música, que é para exaltar um pouco de alegria. Só que os músicos estão achando muito estranho, porque se o Pedro ele é criado, como é que ele não viu o que aconteceu? Né? Por que não viu aquela bagunça toda que estava acontecendo, né? Toda aquela muvuca por conta do falecimento da Julieta. Então os músicos disseram que não iam tocar a música que ele pediu porque o momento não era adequado. E aí começa uma série de ofensas entre o Pedro e o primeiro músico. E essas ofensas estão sempre marcadas com muitos trocadilhos, principalmente pela linguagem musical. Então, assim, vocês vão ver, se vocês depois consultarem uma tradução de Romeu e Julieta, vocês vão ver que o Pedro está toda hora utilizando notas musicais, ele está utilizando instrumentos que são partes do universo da música, e como o músico, né, o primeiro músico, também sabe manejar o instrumento e todo o aparato da linguagem musical, começa um jogo de ofensas entre eles. Então são vários trocadilhos ofensivos que eu chamei de disparate, porque é um disparando contra o outro. Então é um ironizando, satirizando, ridicularizando o outro. E também um dos motivos que eu quis traduzir esse interlúdio, porque ele é uma cena que para mim pareceu uma cena musical, pelo fato de que tem uma letra de música que o Pedro entoa, só que, claro, eu não sei dizer qual que é a partitura, né, qual que é a nota musical utilizada, porque eu não achei a partitura, então eu não conheço música, mas não vem ao caso agora tentar discutir isso, porque não é o momento para agora. E depois eu fui pesquisando vários dicionários de música, dicionários sobre instrumentos musicais e trabalhos que tenham explicado o porquê desses instrumentos. Então, assim, toda hora é um jogo de ofensa entre o Pedro e o músico. Então, são
trocadilhos que geram comicidade, porque é um ridicularizando o outro por conta da profissão. O Pedro, ele se auto-intitula um maestro, então fica uma coisa meio que ridícula, meio que sem graça, meio estranha, porque como que um criado vai ser um maestro? Como que, entendeu? Então é um jogo de papéis ali que eu achei bacana e eu quis tentar trazer essa cena, ou melhor dizendo, esse fragmento do ato 4, cena 5, por conta dessa parte mais musical. Então, pensando que o teatro ele é uma linguagem que demanda uma certa oralidade por parte do ator, claro, aliado aos elementos do teatro, como o palco, a indumentária, a trilha sonora, o cenário, né? E também, claro, pensando no ator, que também tem que ter uma boa dicção para poder fazer essa interpretação. E como que o Pedro, ele é o que a gente chama, como eu falei, como ele é um tipo de bobo, um tipo de clown, então você tem que pensar que ele tem uma linguagem mais rústica, uma linguagem mais obscena, mais vulgar, né? Então uma coisa bem popular. Só que na hora que eu fui tentando fazer essa tradução, eu meio que deixei um pouquinho erudito, porque ele estava brincando o tempo todo pelo ofício da música. Então, não sei se esse foi o meu propósito, né? Não sei se funcionou, mas aí, claro, depois eu teria que ler a tradução para ver se vai funcionar e fazer os devidos ajustes. Outra coisa também, muita gente perguntou se teve pedido de editora para eu traduzir Romeu e Julieta. Eu falei, aí o porquê que eu não traduzi Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma peça extensa, então daria um trabalho gigantesco para eu traduzir essa peça inteira, que você não faz em um mês, em um ano. Então é todo um trabalho para você estudar edições anotadas, edições comentadas, consultar traduções que já foram publicadas, algumas que também já não existem mais, não tem mais reedição. E aí eu tenho que pensar que ele é um texto voltado para teatro, então eu teria que fazer ensaios com uma galera do teatro para ver se essa tradução funciona no palco até chegar a uma versão definitiva. E como eu deixo bem claro no meu texto, quando eu fiz essa tradução, ele é uma proposta, ele é um exercício, então ele não é uma tradução definitiva. Então, assim, é um trabalho assim, que me deu vontade de fazer. E também, como eu tenho trabalhado muito a questão do humor dentro do Shakespeare, até porque ele foi tema de pesquisa do meu mestrado e também está agora no meu doutorado, então eu pensei, não, vou tentar fazer uma brincadeira legal, brincando com essa questão de trocadilhos, esse joguinho de palavras, para ver se realmente dá para trazer essa questão da oralidade. Então eu priorizei a parte mais oral, claro. Teria que pensar na questão cênica, daí eu teria que fazer muitas rubricas, né, muitas didascalhas ali, para depois ver como é que vai funcionar pela direção de palco e tudo mais. Mas por enquanto eu diria que esse meu texto ele é uma tradução literária e posso até dizer que ele seria até uma tradução teatral, por conta que ele tem um número musical, então tem toda uma performance, uma dança, etc e tal. Daria até para fazer isso. E é isso. Esse foi o motivo porque eu quis ter traduzido essa cena. Tanto é que até o parecerista, não sei quem é o parecerista, então não vale a pena eu tentar imaginar quem que seja. Então o parecerista, são dois pareceristas na verdade, e um deles, que eu mais gostei dos comentários, ele falou o seguinte: olha, a tradução tá legal, pode melhorar, eu queria que você trouxesse mais justificativa do porquê que você quer essa cena, por que você quer só esse fragmento e não a cena completa. Então aí eu vou justificando. Eu fiz um texto, já dei uma justificada ali, eu acho que tá bom. Então eu vou esperar mais pra frente para ver se a tradução fica legal, e até minha justificativa para ver se fica condizente com a minha proposta. E é isso, gente. Então, para quem
está pensando em seguir carreira de tradutor literário, tradutor teatral, e quer traduzir esses autores canônicos, eu diria o seguinte: não se aventurem logo no Shakespeare, porque ele está toda hora brincando com a linguagem, é um autor que ele não segue uma estrutura padrão, ele está toda hora mudando a estrutura da língua. E quando você vai trazer essa questão da comédia, não estou falando do gênero comédia, estou falando do aspecto cômico, da questão do humor, os elementos risíveis. Para um texto, aí o buraco é muito mais embaixo, porque você tem que conhecer muito bem os trocadilhos que existiam naquela época e, por sorte, existem alguns dicionários, né, alguns glossários que trazem esses trocadilhos, que mostram pra gente, que explicam, né, o que significava aquela palavra naquela época, e para ver se realmente a gente consegue traduzir essa ideia, né, essa ideia do cômico, da brincadeira, do jocoso, para nossa língua, porque a gente tem uma linguagem humorística totalmente diferente da Inglaterra. Então, assim, se você for tentar fazer uma rima, né, lá funciona, porque eles têm uma estrutura métrica que dá certo, enquanto que a gente não tem uma estrutura rítmica que funciona. Então eu não optei por falar qual foi o meu tipo de verso que eu usei, porque eu sinceramente não trabalhei essa noção do verso. Então, eu vou até já pedir desculpas, né? Não priorizei essa noção, essa questão de verso, porque demandaria muito trabalho. Então, para eu tentar achar um tipo de verso equivalente ao pentâmetro iâmbico, né, que é o verso inglês ali daquela época, daria muito trabalho. Eu teria que refazer essa tradução de novo, tentar encenar. Então, assim, o meu princípio norteador foi: eu quero trazer o humor desse interlúdio. Não estou preocupado se tem verso, se tem rima, se está em prosa. Eu quis ter um pouquinho de liberdade nesse ponto. Eu quis realmente trazer esse aspecto, né, dessa personagem, que é um criado, que é um clown, um bobo, que está toda hora fazendo palhaçada, está fazendo peripécias, está sempre brincando, ironizando, satirizando, utilizando muita linguagem obscena. Então eu quis trazer um pouco disso, né, dessa ideia da brincadeira, né, dessa ideia jocosa que o Pedro está fazendo com os músicos. Então, quando a tradução for sair, for publicada, eu divulgarei o link para vocês e aí vocês me dão um feedback, tá? Valeu!